Segunda-feira também é habitual o comentário de Jorge Sequeira neste jornal. Obrigada, Jorge, por estar connosco uma vez mais. É um gosto. Obrigada. Igualmente. Obrigada por estar connosco. E hoje começamos com um dos temas que tem a ver com a morte de Che Guevara, mas uma frase que ficou pelo menos conhecida, reza a história que Che Guevara terá dito quando iria ser morto: sei que estás aqui para me matar, dispara cobarde, só vais matar um homem. Uma coisa deste género. Ainda hoje enfim, os investigadores se questionam acerca da última frase do Che Guevara, quando ele foi encontrado na Bolívia, porque ele queria espalhar a revolução, e falamos disto apenas porque o Che Guevara é para muitos um ícone da revolução. Aquela famosa fotografia dele com uma boina na cabeça e com uma estrelinha, que foi fotografada pelo Alberto Korda, um italiano, é a fotografia mais fotocopiada no mundo. É uma curiosidade. E quando ele já estava cheio da Revolução Cubana, que supostamente não esteve ao nível das suas expectativas, teve a ideia iluminada de ir pelo mundo semear a Revolução. E foi para vários países, entre eles a Bolívia. E na Bolívia já com fome e só com meia dúzia de homens, meia dúzia de homens a querer mudar o mundo. Quando chega à Bolívia foi apanhado por uns militares daquele país, e quando o prenderam disseram-lhe: vamos te prender porque tu andas aqui armado e mais não sei o quê. E ele estava com um aspecto que ninguém o reconhecia como o Che Guevara, estava de barba, estava imundo. E ele disse, há quem diga que esta foi a última frase dele, ele disse: não me matem, pois eu valho mais vivo do que morto. Não sabiam quem ele era. E depois, quando foi preso, só para chegarmos à frase, quando foi preso, a determinada altura decidiram o que é que sabia de fazer. Sabiam que ele era o Che Guevara já, o que é que haviam de fazer. E acho que foi o FBI ou a CIA, os norte-americanos, que decidiram e impuseram, disseram, também não era difícil, porque a Bolívia vivia uma ditadura, que o melhor era matá-lo. Porque senão um julgamento, aquilo ia dar mais confusão e iam-se extremar as posições. E quando o homem o vai matar, ele diz isso. Por isso esta provavelmente foi a última frase dele: dispara cobarde, matarás apenas um homem, nunca as suas ideias. A versão short. E essas ideias permanecem ainda hoje? Exatamente. Consegue reconhecer essa frase? É por isso que eu ponho aqui esta frase, porque o 25 de Abril, que ainda estamos nessa semana do 25 de Abril até 1 de Maio, digamos, alguns ideais ainda permanecem na ideia das pessoas. Não sei se justo ou injustamente, mas aqui o que eu queria falar era na altura do 25 de Abril em Portugal, colocavam-se duas grandes possibilidades. Se havia mais uma legitimidade revolucionária, ou seja, quem perdeu sangue e quem mais lutou pela liberdade é que deveria ficar com o poder, e nesse caso quem ficaria com o poder seriam os comunistas. Houve muita gente ou seja, se foram estes que ganharam a guerra, são estes que ficam com o poder. Aliás, foi assim na história em muitos sítios, nomeadamente em Cuba. Ou seja, o Fidel Castro, digamos que conseguiu derrubar o regime do Batista, e foi o Fidel Castro que lá ficou. Eu não concordo, fica já em ata e para a memória futura. Haveria a possibilidade de se pensar numa legitimidade revolucionária ou uma legitimidade democrática, e aquilo que acabou por ocorrer foi uma legitimidade democrática, mas a discussão foi enorme. Ainda este fim de semana vi nas televisões que se discutia, mas sim, mas não, os outros que nunca fizeram nada, que até tiveram um certo conluio com o passado fascista, também vão ter direito ao poder. Enfim, foi uma guerra inflamada na altura, quase que me faz lembrar aquela história que há um homem, um velhote, já idoso, portanto, que ia puxar um burro E esta história do burro pode ter interesse para mais tarde também. Ia puxar o burro por uma corda, e uma criança ia em cima do burro, um miúdo. E as pessoas que assistiam a este desfile diziam: se tem algum jeito, então um homem o homem idoso é que vai a pé, e a criança cheia de força é que vai em cima do burro. Devia ser ao contrário. Quem devia ir em cima do burro era o velhinho, e quem devia puxar o animal era a criança. Mas passado um bocado, e o velhinho assim fez, foi para cima do burro e a criança puxou. Mas logo a seguir, outros homens disseram: tem algum jeito? Uma criança indefesa e sem força é que vai no chão
quando o velhote vai ali em cima, todo cómodo, como se fosse um rei. Devia ser exatamente o contrário. Isto que eu quero dizer é que há sempre opiniões para tudo. A determinada altura, o que é que o velhinho e a criança decidiram? Vamos os dois para cima do burro. Pode ser que isto gere algum consenso. Isto é uma metáfora política. Às vezes os dois juntos podem gerar algum consenso. E foram os dois para cima do burro. Mas mesmo assim as pessoas disseram: tem algum jeito, coitadinho do animal. E acredita que foi a melhor solução essa encontrada na altura para Naturalmente que sim. O professor Freitas de Amaral disse uma frase que me parece interessante. A frase, enfim, não diria que é dele, mas foi da boca dele que eu ouvi pela última vez, que aquilo que se chamou na altura, na política internacional, o milagre português. O que é que foi o milagre português? A seguir a uma revolução, ou durante uma revolução, não se derramou sangue. E em vez das balas serem disparadas, teram esta coisa bonita nas espingardas dos homens. Não morreu ninguém. Chamou-se na altura o milagre português. Foi estudado por muita gente no mundo. Foi de facto um milagre, porque aquilo que se diz, e não é que se diz, o que é habitual é, primeiro há uma tese, depois há uma antítese, alguém que é contrário, não é? Os revolucionários tomam conta do poder. Há uma tese, há uma antítese e depois há uma síntese. Ok, vamos harmonizar isto. E em Portugal fez-se, digamos, um bypass, fez-se um atalho e fez-se logo uma síntese. Passou-se de uma ditadura, não se passou por uma ditadura de polo oposto, que era à esquerda, e passou-se por uma democracia. Por isso, é evidente que aquilo que aconteceu, estou plenamente de acordo, como esteve a população portuguesa. O povo é que mais ordena, e normalmente ordena bem. Agora o que acontece é que antes os governos ainda tinham medo do povo. Atualmente é o povo que tem medo dos governos. Acho que esse espírito revolucionário desapareceu do nosso país? Desapareceu dos atos, mas não dos pensamentos. Temos medo de agir, temos medo de passar ao ato, temos medo de fazer uma simples cruzinha. Somos capazes de discutir imenso no café, vamos mudar o mundo, acho que está tudo mal, mas na hora da verdade ou ficamos em casa ou fazemos a cruzinha no conservadorismo, quase que diria saloio do costume, aqueles que nós passamos a vida a criticar. Escolhemos sempre o mal menor, mas nunca escolhemos o bem, escolhemos o mal menor. Por isso acho que esse conservadorismo ainda acontece, mas acho que vivemos tempos de, não diria de revolução no sentido literal do termo, mas tempos em que há uma certa revolução de mentalidades, onde a juventude tem um poder de agregação através de redes sociais e não só. Internet torna tudo mais rápido, o poder da informação e da comunicação, a proliferação também de canais, entre os quais o Porto Canal tem um espaço excepcional. Acho que vivemos... Isso pode refletir-se nas próximas eleições? Tenho quase a certeza que sim. Estamos a ver mesmo ventos de mudança, winds of change, como diziam os Scorpions quando o muro de Berlim caiu. Estamos a viver ventos de mudança. Acho que as pessoas estão um pouco fartas do mais do mesmo. O próprio discurso, estamos a falar de 25 de Abril, do Presidente da República. Enfim, se nós pensarmos um pouco, e com todo o respeito para o Presidente da República, que é uma figura que nos merece sempre, eu diria até reverência, é o nosso Presidente. Eu diria, se ele não tivesse feito aquele discurso, teria acontecido alguma coisa? Não. Mas com aquele discurso ou sem aquele discurso... Mas não deveria ser um discurso de um Presidente da República um discurso agregador ou motivador? Claro que deveria. Devia ser empolgante, devia ser entusiasmante, devia ser algo que nos levasse para casa para ver televisão. A última coisa que um português lúcido faz é ir para casa ouvir um discurso de um Presidente da República ou até de um Ministro hoje em dia. É a realidade, não estou aqui a atirar a minha opinião para cima da mesa, porque no discurso do Presidente da República é até curioso, ele diz, os partidos devem chegar a um consenso. Qual foi o consenso que logo... Parece que alguém o ouviu finalmente. Qual foi o consenso que foi feito? PSD e CDS. Uma coligação que já existia. Que já existia. Ou seja, mas não era esse o caso. Ou seja, o que fez o PSD e o CDS foi renovar os votos. Já estavam casados e renovaram os votos. Aqui até tem um duplo significado, porque estamos a falar de eleições. Embora no casamento renovar os votos é renovar a paixão, o interesse mútuo. Mas aquele casamento que o professor Cavaco Silva queria fazer era entre o PSD e o PS. Ou seja, esse casamento já não vai ser possível. A não ser que ele considere um casamento a três,
mas tão conservador que é, assim como tantos outros que o seguiram, mas que agora dizem que não querem nada com ele, duvido que um casamento a 3 seja uma opção, porque para isso tinham que tirar de lá o CDS, e depois de se casar ainda está tão fresquinho esta renovação de votos, vão ter agora uma lua de mel de 6 meses, vão tirar o CDS dali, digo tirar o CDS porque é o elo mais fraco da coligação, não que eu acho que seja o partido mais fraco da coligação, mas em termos de representatividade popular, de facto. Por isso acho que foi um discurso desensabido, conseguiu uma certa unanimidade. Quase toda a gente diz que foi um bom discurso. Porquê? Porque foi o último discurso. Eu vi isto nas televisões todas. Era quase a graçola do dia. Porquê é que foi bom o discurso do Presidente? Porque foi o último. Nunca mais o vamos ouvir discursar no 25 de Abril. As palavras da oposição. E não só da oposição, porque de pessoas, digamos, desiludidas, porque o discurso dele meteu água, não pela gafe, porque dizer cidadãos, isso pode acontecer a qualquer um, e por cima com câmaras e tudo, as pessoas ficam às vezes um pouco ansiosas, embora ele já tinha a obrigação de não ter, mas não é por isso. Eu acho que meteu água porque ele falou 3 vezes de mar, e nós ainda estamos com os pés bem assentos na terra. O mar é outra coisa, é o Mediterrâneo. Falamos desse mar, exatamente, Jorge, porque outro dos assuntos que marca também aquilo que são as últimas semanas tem a ver com o Mediterrâneo, tem a ver com essas tragédias e com a forma como a Europa está a lidar com este fenómeno da imigração ilegal. Temos até uma frase que diz o seguinte: a Europa não compreendeu até ao fundo que o Mediterrâneo transformado em vala comum põe em jogo a sua legitimidade moral e logo política. É uma frase que foi escrita no Corriere della Sera por Franco Venturini. E escreveu muito bem o Franco. Este Franco parece que é um homem de liberdade, ao contrário do outro vizinho que nós conhecemos em tempos. Bom, claro que eu acho que este assunto está muito mal trabalhado, não só pela opinião pública, como pela opinião publicada. Aqui há uma parte dramática e emocional, que é morrerem pessoas. Choca-nos a todos. Pessoas que não estão a fugir de nada, não apenas da fome. Este nada passa a ser tudo. E não estão longe. E não estão longe. Caso do outro lado do mundo. Ora bem, estão aqui à mão de semear. E porquê é que eu digo que isto não tem sido bem tratado? Porque só se fala, e eu ponho aspas isto tudo para não me interpretarem mal, das pessoas que morreram. E quais são as medidas que a União Europeia está a pensar? Primeiro, nunca pensou em medidas nenhuma. A União Europeia vai sempre com um delay de anos para tudo, não é? Há uma subjugação, digamos, da política à economia na Europa. E não só na Europa, talvez no mundo. Por isso, como diria o bispo e o imã em Malta, onde foi celebrada uma missa em honra destes pobres coitados, este bispo e este imã disseram: estas pessoas de África estão a emigrar para a sepultura. E o que é que nós fazemos? Grande medida, e toda a gente aplaude, grande medida, vamos aumentar 3 vezes mais o orçamento para o Tritão, que é um barco de patrulha para andar ali no Mediterrâneo, para impedir que eles cheguem cá. Ou seja, se eles morrerem longe não há problema. Nós não queremos nas nossas belas praias, onde os ingleses apanham sol, como quem diz ingleses diz russos, diz portugueses, diz todos, mas assim uns homens menos coloridos do que os africanos, nessas praias onde eles apanham sol, não convém que dê à costa negros miseráveis. Mas é uma Europa xenófoba, na sua opinião? É de uma forma mitigada, não é assumida. É mitigada, porque se nós não fôssemos, de facto, em vez de investirmos milhões num barco que os impede de chegar aqui, como se quiséssemos pôr debaixo do tapete o lixo, porque o lixo não deixa de existir porque se põe debaixo do tapete. Aquele continente continua em agonia, continua a sofrer, e aquelas mãos que estão no ar são mãos de milhões de pessoas que pedem só um pedaço de pão. E nós o que é que fizemos com essa gente? Nada. Sabe? Nada. Aqui até podia ser um bocadinho de ironia para eu perder este meu tom tão exacerbado. Não fazemos nada. Nadar. Nem isso fazemos, nem uma boia lá tiramos. O que é que nós fazemos é mandar um barco para mandar para a terra deles. Quando nós fomos à Líbia, achávamos que o Gaddafi era um ditador, e era um sacana da pior espécie. Deixámos a Líbia arder. Agora os líbios querem vir para cá, mas não os deixamos vir. Tunísia, quando começou a Primavera Árabe, os europeus bateram palmas.
Mas aquilo agora está a arder um bocadinho e o Marrocos sempre teve e Espanha deu cabo do Saara e por aí fora. Se nós vimos a geopolítica toda daquela zona, nós temos ali o nosso dedito. Mas não lhes damos a mão, damos o dedo. Mas damos a mão, apontamos, porque a culpa é deles que querem vir para cá. Não, eles só fogem da fome. Aquilo que nós temos todos os dias, que é abrir o frigorífico e encontrar comidinha, para eles não é um dado adquirido. Ou seja, uma intervenção teria que ser uma intervenção mais ampla e humanitária nestes países, na sua opinião, Jorge? Diria que sim, sistémica. Onde é que eu quero chegar com isto? A Europa precisa de imigrantes. A Europa precisa de um estudo efetuado pela Longevity Center de Londres. Diz que a Europa precisa de 11 milhões de imigrantes. Nós precisamos deles. O país que precisa mais de imigrantes é a Alemanha, que é o país que tem menos taxa de natalidade. Porque está a envelhecer a população. O que é que a Alemanha tem de bom? Mercedes, Audis e BMWs. Mas fazer crianças não é a área deles. Se calhar é preciso tecnologicamente qualquer coisa. Aí, se calhar, eles podem ajudar, porque eles sabem como é que é, porque fazem muitos. Nós precisamos de 11 milhões. Mas como é que nós gerimos isto? Deixamos entrar em conta-gotas, fechando os olhos nas fronteiras, porque estes imigrantes, sem papéis, sem nação, sem morada, dá um jeito, sabem para quê? Para apanhar laranjas na Andaluzia por 2 euros por hora. Alguns também estão cá em Portugal. Dá jeito para serem donas de casa em França, a trabalharem 16 horas e levarem os meninos à escola. Dá jeito no Dubai para construir torres, que é a maior do mundo, como a Burj Khalifa, que tem 800 e tal metros, e que esses trabalhadores que se chamam Bangis e Pakis, que são do Bangladesh e do Paquistão, e que lhes roubam os passaportes e eles trabalham 16 horas por dia, e muitos desses trabalhadores suicidam-se. Ou seja, dá jeito a uma Europa barriguda e burguesa, que é para usar uma expressão bem da liberdade, porque a liberdade tem sido coartada. E eu quase que faço aqui o salto, mas regresso se for preciso ao mar, porque eu atiro mesmo que não saiba nadar. Grande coisa. Porque esta revolução foi excepcional porque nos deram a liberdade através de uma flor. Mas nós não a conseguimos regar. Olha, vou pô-la dentro do copo. É um momento bonito. Façam aí um close. Estamos a ver na imagem. Não estava no programa. Mas a liberdade que nos deram através de uma flor e nunca foi através de uma bala, isso é excepcional. Viva, viva Portugal. Na semana anterior quiseram-nos atirar. Como é que nos quiseram tirar essa liberdade? Está a falar que é do visto prévio, do alegado visto prévio que existiria para cobrir as campanhas eleitorais? Isto é de loucos. Essa gente é que devia ser coberta de vergonha. Ainda por cima o timing. Isto seria sempre... os jornalistas vão fazer o que a gente manda. Os jornalistas não podem ter juízo de opinião. Os conselhos editoriais têm que dar um plano prévio, não sei o quê. Eles são malucos. Se há gente que ainda é o último bastião da honradez, eu não digo isto por estar como jornalista, mas sempre prezei a imprensa, até na minha trajetória de vida e noutros trabalhos que fiz, sempre me disseram: os jornalistas, cuidado com essa gente, é gente perigosa. Não, os jornalistas são bastiões da liberdade e conseguem, digamos, pôr o dedo na ferida, ao contrário do que fazem a maior parte das pessoas. Por isso eu diria que isto foi um laibo absolutamente desprezível por parte do governo. Do governo, não. Porque isto é giro, não foi governo. Agora peço desculpa que o governo não tem culpa nenhuma nisto. Quiseram fazer um cozinhado PS, PSD, CDS para fazer esta mordaça. Parece que vai ficar no papel. Vai ficar no papel. Por isso eu só aqui concluía que a muita gente ainda lhes falta um cravo, mas não é na lapela, é mesmo na ferradura. Tenho dito. Jorge, está dito. E acho que ficou bem clara a sua opinião. Ainda bem que não deixei dúvidas. Agradeço uma vez mais por ter estado connosco. Foi um prazer estar consigo e com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.